Estamos ao vivo para mais uma live aqui do Tesouros da Fé, hoje para falarmos sobre evangelização. O que é a evangelização, como começar a evangelizar, quais são os meios e as formas para se evangelizar, tudo isso a gente vai conversar na live de hoje. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o meu amigo William, ele que é catequista, é pregador, então é alguém que vai poder falar para a gente desse tema com muita propriedade. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que acompanha a gravação dessa live, todos que forem chegando ao vivo conosco, vamos aguardar aí então para a gente receber o nosso convidado desta noite. Aí, deu certo? Aí, deu certo. Boa noite. Maravilha. Boa noite. Tudo bem, Wagner? Graças a Deus. E você, como tá? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz demais por estar aqui com você. Mais feliz estou eu, por você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Vai sim, se Deus quiser, né? Crescimento para todos nós, né? Com certeza. William, antes da gente entrar no nosso tema, se apresenta aí para o pessoal, que estiver acompanhando a gente de mais longe. Vamos lá. Eu me chamo William Nonato, sou natural da cidade de Três Corações, mas há 6 anos moro aqui na cidade de Natércia. Fui adotado por Santa Catarina há 6 anos, né? Na verdade, há 12, né? Há 12 anos, mas Uhum. há 6 anos eu vim embora para cá. Sou casado com a Elisângela, temos 2 filhas, a Lília Maria, de 4 anos, e a Laura e Maria, de 1 ano e 1 mês, agora que ela fará essa semana. 1 ano e 1 mês. E dentro da nossa paróquia, dentro da igreja, eu participo do movimento da Renovação Carismática Católica, e esse ano de 2022, para a honra e glória do Senhor, vou fazer 20 anos de caminhada na RCC, que foi o meu berço, é o meu berço na igreja, né? Que me alimentou, me deu um alimento sólido da fé católica, graças a Deus por isso, né? Uhum. E estou aqui com muita alegria, agradecendo a Deus e a você pelo convite para podermos participar dessa live, desse canal abençoado que é o seu aqui, viu? Amém. Eu que agradeço mais uma vez sua disposição, em participar com a gente e vir partilhar, sobre esse tema fundamental, Sim, para a nossa fé. sim. Então, para a gente começar, vamos começar do começo. No seu entender aí, o que é a evangelização, o que significa evangelizar, qual que é a essência da evangelização? A evangelização é o termo básico dela, Wagner, e para todos os amigos e irmãos aí que estão nos acompanhando, ela significa anunciarmos aquele que é a razão da nossa vida, a razão da nossa fé. O Uhum. cerne da evangelização não é anunciar a si mesmo, não é falar de si mesmo, da sua vida, né, dos seus planos, mas é falar de alguém muito maior, muito mais especial das nossas vidas, que é falar do reino de Deus, falar do seu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, a base da evangelização é anunciar Jesus, anunciar o reino de Deus. Esse reino de Deus que precisa e deve acontecer aqui no meio de nós, né? Que nós precisamos anunciar e Sim. viver esse reino de Deus aqui nessa terra, né? Mas Uhum. tentando levar o máximo possível de almas para nos encontrarmos logo mais no convívio dos eleitos, na comunhão dos santos, né? Na eternidade. Então, o cerne da evangelização
é anunciar o Senhor, anunciar o seu reino, anunciar Jesus Cristo. Esse é o cerne da nossa evangelização, esse é o motivo da nossa evangelização. E né, quando nós nos propomos, né, a evangelizar, como é essa questão, né, dessa missão para evangelizar? Né, todos somos chamados a evangelizar, é uma vocação, né, de apenas de algumas pessoas específicas? Como começar a evangelizar? Né, é preciso ter já um grande conhecimento das coisas, né, sobre Bíblia, sobre catecismo, sobre muitas coisas. Como que é esse início aí, né, desse nosso processo de querer começar a evangelizar? Sim, sim, é uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito boa que você fez agora, que talvez deve ser a dúvida de todos aqueles que estão nos acompanhando agora aqui na nossa live e que essas Uhum. pessoas tirarão essa dúvida hoje. É possível eu evangelizar mesmo não tendo tido tanto estudo, tanta oportunidade assim de estudar a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja? Sim, é possível sim. Por quê? Porque antes de nós estudarmos a Sagrada Escritura, antes da gente ficar entrando nos estudos, numa teologia aplicada, estudar a doutrina da igreja mais a fundo, nós evangelizamos primeiro com a nossa própria vida. Nós pregamos primeiro Cristo Jesus com a nossa própria vida, o nosso próprio testemunho. E eu preparei para mim poder partilhar com vocês aquilo que o Catecismo da Igreja nos ensina. Olha aqui para vocês verem que maravilha. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2044, nos fala exatamente o, o verdadeiro e real motivo para que todo batizado e batizada sinta-se um evangelizador. O próprio batismo nos insere nessa graça edificante e nos transforma evangelizadores, só pelo fato de sermos batizados, né? Batizados Uhum. filhos de Deus, só por sermos filhos de Deus, batizados, já recebemos em nós esta missão, ela já está imprimida em nós, esta missão de sermos estes evangelizadores. E olha o que o Catecismo da Igreja nos diz, Wagner, no parágrafo 2044. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, como batizado, mesmo não tendo tido condições financeiras, condições físicas, intelectuais, de ter estudado muito, 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 e me sentir um teólogo, né? E me sentir alguém completamente preparado intelectualmente para evangelizar, eu tenho um chamado do Senhor em minha vida para ser um evangelizador pelo fato de eu já ser um batizado. Então, essa Sim. fidelidade é o ponto primordial que a igreja exige de cada um de nós batizados, e essa é a condição primordial, como está dizendo o catecismo, para que nós anunciemos o evangelho. Fidelidade a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade à sua santa e amada igreja, fidelidade ao Santo Padre, fidelidade aos nossos bispos, ao nosso pároco, aos nossos coordenadores, fidelidade à sã doutrina da igreja, ao depósito da fé deixado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade ao nosso próprio testemunho, porque o cristão verdadeiro, ele não pode ser boca de profeta, ele não pode falar em nome do Senhor se ele mesmo não pratica essa evangelização com a sua própria vida. Não pode Sim. haver essa incoerência naquilo que falamos com aquilo que agimos, com aquilo que fazemos, né? Então, nos é necessário essa fidelidade que o Catecismo da Igreja nos pede, fidelidade de batizado. Então, o batizado na igreja não pode viver como um pagão, como alguém que não tenha fé em Cristo. Então, isso é muito sério, meus irmãos, né? Então, Sim. significa que eu não preciso me preocupar em ter tantas formações. É claro que a nossa vida a gente sempre está atrás de aprender mais, nós não sabemos de tudo ainda, né?
Eu Sim. sempre que posso estou estudando, estou lendo a Sagrada Escritura, os documentos da igreja, documentos do Concílio Vaticano II, os documentos de Aparecida, dos bispos do Brasil, mas a gente Uhum. nunca vai conseguir aprender tudo 100%. É uma busca constante. Mas, assim, que isso não seja impedimento para que todos aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que um dia estarão nos vendo aqui nesta live, que eles não coloquem esta falta de estudo, esta falta de tempo ou de oportunidade para estudar mais sobre a Bíblia Sagrada, sobre a doutrina da igreja, que isso não seja um impedimento para que ele ou ela se sinta chamado à evangelização. Porque antes de termos o estudo, nós somos batizados. E só pelo fato do batismo, o sacramento do batismo, já imprime em nós esta missão de sermos evangelizadores. Então, nós começamos primeiro a evangelizar com a nossa própria vida. Ok? Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Após esse primeiro ponto, após esse primeiro passo de evangelizar com a minha própria vida, aí sim eu começo a cada dia mais conhecer a Deus, cada dia mais buscar este conhecimento da pessoa de Cristo Jesus e da doutrina da igreja e dos sacramentos da igreja, da história da igreja, e aos poucos desse crescimento de intimidade com Deus, eu começo a me preparar mais. É um trabalho dia após dia, é um conhecimento necessário que nós só vamos conseguir no dia a dia, tá bom? Então é Uhum. algo muito simples, meus irmãos. Não coloquemos impedimentos para que nós não sejamos evangelizadores. Nós somos evangelizadores, somos chamados para ser, porque já somos batizados. Amém? Amém. E, né, nesse sentido, né, também São Francisco de Assis, né, ele tem uma frase que diz, né, ide ao mundo, né, a Sim, todos pregar o evangelho, se sim. preciso, use palavras, né? Use E palavras. outro santo também, que não me recordo agora qual foi, mas vai dizer que muitas vezes a nossa vida é a única Bíblia, né, que o nosso próximo vai ler, né? Pode ler. Então, Sim, é, então essa questão de nós evangelizarmos, né, primeiro com o nosso testemunho, né, e sim, darmos esse sim, né, para essa missão que Jesus nos chama de sim. evangelizar. As formas e os meios, né, depois o próprio Jesus vai nos mostrando, né, assim como ele pediu lá no Gênesis, né, para Abraão, né, que ele pediu de Abraão somente a fé, né, vai para a terra que eu vou te mostrar, né, e quando Abraão se colocou a caminho, aí que Jesus foi, né, aí que Deus foi revelando, né, qual o caminho que ele deveria seguir, mas foi preciso primeiro essa fé, né, de dar o passo na certeza de que Deus, né, iria colocar o chão para ele pisar. Sim, Então, da mesma forma, né, nós precisamos primeiro dar esse sim, né, e depois o próprio Deus vai nos conduzindo, né, os meios que ele vai querer que nós evangelizemos. E, exatamente. William, como que se deu, né, essa questão da evangelização, né, ao longo, né, da história da igreja, como que hoje, né, quais são os meios, né, e as formas que nós temos de evangelizar hoje? A evangelização, ela já começa no Natal, né? No Natal do Senhor. É. Já nasceu nessa epifania, na manifestação da glória de Deus em meio aos homens, naquilo que a teologia católica diz na plenitude dos tempos, né? Onde os Uhum. quatro evangelistas narram a história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da história da salvação, da nossa salvação, e dentro da história do povo de Israel, da Sagrada Escritura, o tempo em que Jesus se faz homem, o Verbo divino se encarna no seio da Virgem Maria e se faz homem, a teologia chama esse período de plenitude dos tempos, né? Onde Uhum. Cristo, ele é o início e o fim de tudo. Tudo começa a partir de Cristo. A história se divide após o nascimento de nosso Senhor, após a sua encarnação. A história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Sim. Cristo. Então perceba que ele é o centro, ele é o cerne, ele é a rocha, né? Ele é Uhum. o começo e o fim, o alfa e o ômega, tudo está ligado em Cristo, né? Cristo Jesus, nosso Senhor, é o centro de toda a evangelização. Papa João Paulo II, o Wagner, ele tem uma frase de uma encíclica dele, que eu não me recordo o nome da encíclica,
que o diácono Nelsinho Correia usou no refrão de uma canção dele muito conhecida, que talvez as pessoas conhecem, mas não sabem que é uma frase do Papa João Paulo II. E ele dizia assim: Jesus é o rosto divino do homem. Jesus é o rosto humano de Deus. Então perceba que Cristo se faz homem para trazer a divindade que nós perdemos por causa do pecado original, para resgatar a nossa humanidade e nos divinizar novamente à semelhança do Pai, né? Deus que se faz homem, que se humilha à nossa condição humana, para nos divinizar. Então, ele é o rosto humano de Deus e é o rosto divino do homem. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor, é o início, ele é o cerne de toda a evangelização desses tempos, desde a plenitude dos tempos, daqueles que já abraçavam a fé nessa revelação, dessa epifania. A evangelização ela já começa ali, no Natal do Senhor, no nascimento dele em Belém, quando Herodes pede para os reis magos voltarem e passarem por seu palácio para poder dizer onde é que o menino Deus, onde é que o rei de Israel, o rei dos judeus estava nascido. Eles já perceberam que, na verdade, o rei estava querendo, humanamente falando, matar Jesus, com medo de Jesus o destronar, né? Eles não perceberam que ele não é um rei dessa terra. Como ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados viriam me soltar daqui, mas ele não é desse mundo, né? Então, desde o Natal ali do Senhor, desde a epifania, da manifestação da glória de Deus no Natal, desse Deus que se faz homem para nos salvar, é que nasce a necessidade da evangelização, que todo homem antes de Cristo, ele vai ser resgatado, ele vai ser redimido na cruz de Cristo. E todo homem que nasce depois de Cristo, ele vai ser resgatado e redimido pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz do Calvário. Como o apóstolo Paulo nos ensina, ele foi a oferenda perfeita, o sacrifício perfeito, né? Aquele que carregou os nossos pecados. Então, nós precisamos evangelizar, anunciar Jesus, porque só Cristo pode trazer amor aos corações que estão enfurecidos. Só Cristo pode trazer esperança para aqueles que estão desesperados. Só Cristo pode ser alegria para aqueles que estão tristes, abatidos e cansados. Compreende? Quando nós evangelizamos e anunciamos Jesus, nós trazemos vida novamente. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, talvez você que nos acompanha agora fique pensando: mas eu estou tão distante de Deus, eu estou tão distante de Jesus, mas Ele não está distante de você. Pelo contrário, a teologia nos ensinou, quando eu tive a oportunidade de estudar teologia, Wagner, numa disciplina chamada Teologia da Revelação, que sempre foi Deus quem foi atrás do homem. Sempre foi Deus que se apresentava no jardim do Éden, procurando Adão. Adão, onde estás? Deus perguntava lá em Gênesis capítulo 1. Sempre é uma atitude, uma partida da parte de Deus, buscar o ser humano, buscar o homem, a sua criatura perfeita, a sua imagem e semelhança. Talvez as pessoas pensem: eu estou tão distante de Deus, Ele não liga para mim. Liga sim. Agora basta que eu e você tenhamos essa atitude de também corresponder a esse chamado, a este chamado, a esta procura de Deus. Ele vem atrás de nós. Como eu quero corresponder a Ele nesta noite? Como eu quero corresponder ao Senhor a partir desta noite? Sim, eu quero seguir Jesus. E quando nós seguimos o Senhor, nós começamos automaticamente a evangelizá-lo. Porque é uma consequência. Quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós não guardamos essa experiência para nós mesmos.
É necessário que nós levemos Jesus também para o irmão, para aquele mais necessitado, aquele que está triste, aquele que está doente, enfermo. Quando levamos Jesus para esses irmãos que tanto precisam, realmente aí está o cerne da evangelização, sabe, Wagner? Nós Sim. não podemos ficar focados achando que a evangelização é algo somente para o Papa, que a evangelização é algo designado somente para os bispos, somente para o nosso padre, somente aos diáconos, aos seminaristas. Não. Como batizado e batizada, eu e você podemos sim evangelizar da maneira mais simples, com a pessoa dentro da nossa casa. Quando nós falamos em nome de Jesus, levando o amor de Deus para essa pessoa, dizendo para ela o quanto Deus a ama, né? Dizendo para os nossos vizinhos, convidando-os para ir na Santa Missa, participar das orações, dos encontros, dos grupos de oração, do Santo Terço. Quando nós levamos Jesus através da nossa maneira de falar e da nossa vida pessoal, nós estamos fazendo um papel de formiguinha e chegando em lugares onde a hierarquia da igreja não conseguiria chegar. Todos nós, como igreja, todos nós, como membros da igreja, somos o braço da igreja onde ela não pode estar. Né? Então nós precisamos dar o devido valor a nós mesmos, dar o devido valor àquilo que o sacramento do batismo nos deu. Esta missão de sermos também colaboradores do reino de Deus. Somos evangelizadores. Então agora, respondendo a sua pergunta, a evangelização ela começa desde o Natal do Senhor. E ele estabelece 12 apóstolos, 12 colunas para fundar a sua igreja sobre a fé de Pedro. E a partir desses homens, desses 12 homens simples, detalhe, não eram homens estudados, não eram homens iletrados, cultos. O chefe da igreja era pescador, meus irmãos. O chefe da igreja que Jesus colocou era pescador. E aí eu quero tocar num assunto que você, Wagner, disse, que Deus primeiro colocou uma proposta para Abraão, mas só cumpriu a proposta no momento em que Abraão deu o primeiro passo. Pedro, sendo tão inculto, não sendo estudado, sendo um homem somente de trabalho, ter vivido dentro do mar, mar adentro, né, pescando, Jesus o convida e diz, vem e segue-me que eu farei de você pescador de homens. Ali Jesus já estava dizendo para ele a sua missão de evangelizador, né? Você não vai mais pescar peixe, não vai pescar almas para o meu reino. Sim. Nesse momento, Pedro aceita essa missão e ele começa a se colocar nessa liderança dos apóstolos, mas a partir do momento em que ele tomou essa atitude, como a atitude de Abraão. É preciso que nós demos o nosso passo, que nós saiamos do nosso lugar. Nós não podemos achar que a evangelização deve ser algo assim, nossa, espalhafatosa, né? Algo assim grandioso, eu preciso fazer um encontro para 1 milhão de pessoas. Não, nós estamos vendo que hoje em dia é um trabalho de formiguinha, de vizinho com vizinho, pessoa dentro de casa, com os nossos familiares, nas nossas redes sociais. A evangelização começa através dos nossos meios de comunicação que nós tanto usamos no nosso dia a dia, através do WhatsApp, do status do WhatsApp, através dos stories do nosso Instagram, do Facebook, fazendo postagens. Gente, a evangelização, nós precisamos usar os meios de comunicação para evangelizar. Como o mundo usa tantos meios de comunicação para trazer tantas coisas inúteis e desnecessárias para a vida humana, nós podemos muito bem levar vida, levar a verdade, levar as pessoas a conhecerem o verdadeiro e único caminho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, usemos das nossas redes sociais. É o maior mecanismo que nós temos hoje para evangelizar, sem sombra de dúvidas, no século XXI. Sim, né? Eu acho assim, essa questão da evangelização nas redes sociais é algo assim maravilhoso, né? Aquilo que Jesus nos pede, né? Para a gente levar o evangelho aos confins da terra. É, quando Paulo, né, começou a evangelizar e ele foi ali, ele tinha que andar de cidade em cidade, percorrer muitas distâncias e ainda assim ele ficava num espaço muito pequeno, né? Se nós considerarmos todo o planeta, mas hoje com a internet nós somos capazes de, nossa, atingir, né, uma extensão sem limites, né? Nós postamos, Sim. eu tenho feito essa experiência, né, no YouTube, né, aqui no Instagram, e eu posto um vídeo ali e não tem
a gente não consegue ter nem noção de para quem aquele vídeo está chegando, Tá chegando. né? Totalmente por conta, né, da providência de Deus, né? Deus, porque quando a gente está evangelizando, né, com uma pregação dentro ali de um retiro, né, a gente está ali, né, vendo todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agora na internet, não, né? Nós colocamos um vídeo, né, e Deus espalha aquele vídeo, né, leva para aquelas Sim, pessoas que estão precisando ouvir exatamente aquilo, né? E a gente vai fazendo isso e vai criando, né, toda uma comunidade, né? Eu, a partir desses vídeos, eu pude fazer, nossa, várias amizades, eu com amizades com pessoas de diversos lugares, né? Com uma pessoa lá do Paraná, com pessoa do Goiás, de Natal, de lugares que se, né, se não fosse a internet eu nem chegaria, né? Pessoas que eu nem talvez. conheceria se não fosse pela internet. Então, Sim, sim. a evangelização hoje nas redes sociais é de fato, né, algo muito marcante, né, e é algo que nós precisamos, né, de fato usar, né, usufruir, né, muito disso, né, Sim. para espalhar a palavra de Deus. E um ponto muito importante que todos vocês precisam entender é que nós não somos capacitados, mas o Senhor nos capacita. O Espírito Sim, Santo de Deus nos capacita para sermos esse megafone no século XXI. Precisamos anunciar Jesus Cristo. Talvez você se sente assim tão despreparado, né? Tão pequenino. Não se sinta assim, meu querido. Não se sinta dessa maneira, porque o Espírito Santo de Deus capacita todos nós para que nós sejamos essas bocas de profeta no século XXI, que tantas pessoas estão necessitadas de ouvir falar do nome de Jesus, né? Este nome que sara, este nome que cura, este nome que liberta, este nome que traz vida nova, né? O nome de Jesus que tem poder de trazer de novo alegria àquele que está triste. Esse Jesus maravilhoso que tem poder de trazer esperança para aquele que já perdeu. E falando em esperança, como a sociedade dos tempos atuais está necessitada de esperança, e ela coloca a esperança talvez somente na medicina. Eu estou dizendo somente na medicina. Não que a uhum, medicina também não seja obra de Deus, porque Deus também usa dos médicos para nos curarem, usa também da sim, medicina para nos curarem. Mas a nossa esperança não deve estar somente nas coisas dessa terra, nas coisas que essa vida terrena nos oferece. A nossa esperança primeiro deve estar no Senhor, somente sim, nele, né? E a partir de Cristo Jesus, o resto tudo em nossa vida ficará melhor, né? A nossa primeira visão precisa ser em Jesus Cristo. E você estava dizendo sobre esses métodos de evangelização. Você imagina a Igreja Católica em 2000 anos de história, onde não havia internet. Como que a Igreja se manteve nesses 2000 anos de história a sua evangelização perene, evangelizando e anunciando o reino de Deus, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Foi ele quem sempre capacitou e foi ele quem sempre foi o motor impulsionador da igreja. Ele não uhum, permitiu que nenhuma guerra pudesse abafar a evangelização. O Espírito Santo não permitiu que nenhuma outra pandemia que a humanidade já passou séculos atrás pudesse acabar com a evangelização. Então, não tenhamos medo nessa pandemia atual que nós estamos enfrentando. A Igreja de Cristo não irá sucumbir. É promessa dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, tenhamos sim, essa consciência de vida e assumamos essa responsabilidade. Eu preparei aqui para a gente partilhar aquilo que o Senhor está dizendo na palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Só para só para eu situar todos vocês. Olha o que Jesus está uhum, dizendo em Marcos 16, capítulo 15. Aqui nasce o cerne da evangelização da igreja, dos cristãos, dos batizados e batizadas. Versículo 15 de Marcos 16. Então Jesus disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura.
Este versículo 15, a teologia católica nos ensina que é o mandamento do Senhor. É o mandato de Jesus para a igreja. O ide de Jesus está ecoando na história da humanidade até hoje. O dia que Jesus disse isso para os seus discípulos, antes dele ser assunto aos céus, na sua ressurreição, antes dele se ascender aos céus para se assentar à direita do Pai e ser glorificado nos céus, como Senhor, né? Como vitorioso, como vencedor do pecado, da morte e do inferno, de Satanás, Jesus deixou esta exortação para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse mandato do Senhor para a igreja, esse ide, está ecoando até os dias de hoje. Vem tempestades sobre a igreja, mas a igreja permanece de pé no seu ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja também que somos nós, templos vivos, pedras vivas, moradas do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Você comentava também, né, agora há pouco, né, sobre essa questão também dessa evangelização mais individual, né, essa evangelização, né, olho no olho mesmo, né, porque muitas vezes a gente pensa, quando fala em evangelização, né, nós pensamos em grandes movimentos, né, enfim, pregações para um grande público, mas, né, tem também essa questão, né, dessa evangelização mais, né, individual, pessoa a pessoa. Né? E hoje mesmo, né, eu recebi, né, uma pergunta ali, né, de um amigo, né, que é sobre essa questão, né, sobre essa questão da correção fraterna mesmo. Como, né, que a gente pode orientar, né, uma pessoa que a gente percebe, né, que está vivendo ali uma vida, né, às vezes no pecado, uma vida não tão de acordo assim com aquilo que Jesus nos pede, né, como fazer essa evangelização, né, mais individual, né? O que você pode nos dizer sobre isso? Obrigado pela sua pergunta, Wagner. E eu tenho certeza que esta pode ser a dúvida de muitos irmãos que estarão nos acompanhando, talvez o vídeo, né, nos próximos dias. Sim. Nós precisamos primeiro termos a ciência de que a verdade de Deus ela é inegociável. Nós não podemos achar que para que a pessoa não se sinta magoada, eu preciso falar aquilo que ela gostaria de ouvir. Não, porque eu não estou evangelizando. Eu estou simplesmente Uhum. agradando ao homem. Quando nós evangelizamos e pregamos, né, a palavra de Deus ela vem confrontar a nossa realidade humana. Nós precisamos ser transformados pela palavra. E a verdade da palavra é que nos liberta, não é? Conhecereis a verdade Sim, e ela vos libertará. Mas sim. um ponto muito importante que nós precisamos entender e compreender é que nós podemos e devemos ter amor e carinho na maneira como nós iremos falar com os irmãos. Nós não podemos chegar numa ovelha que já está ferida, vocês compreendem a linguagem que eu estou usando, naquela ovelha que está machucada pelo pecado, naquela ovelha que está distante da casa do Pai, daquela ovelha que está distante da Eucaristia, que está distante da Santa Missa, que está distante do pároco, do seu pastor. Nós não podemos chegar nessa ovelha com 4 pedras na mão, porque não é essa a atitude de um verdadeiro pastor. Essa é a atitude do mercenário, daquele que não está preocupado com a volta da ovelha. Ele está preocupado somente com o ego de si mesmo. Nós precisamos ter esse amor, esse pastoreio, né? Essa caridade para com aquela ovelha, mas com o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo olhar de nosso Senhor, estou falando do olhar desse Jesus que quando se aproximou daquela mulher adúltera, ele não fez a mesma atitude que os sumos sacerdotes atrás dele estavam fazendo. Ele não tomou a atitude do que os escribas estavam fazendo, os fariseus, homens e doutores da lei que estavam com pedras na mão, prontos para aplicar a lei contra aquela mulher. E a lei dizia que se a mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta em apedrejamento. O que é que nosso Senhor faz nesse momento? Primeiro, esses homens que eram somente dados à lei, colocam Jesus à prova, colocando
a pergunta para ele. Moisés está dizendo assim, e tu, o que que tu tens a dizer? Jesus não poderia ir contra a lei, porque ele é a própria lei, compreende? Sim. Jesus é a própria lei e ele ensinou que ele não veio para abolir a lei, mas veio para aperfeiçoá-la. Então Jesus percebendo, por quê? Porque como Deus, ele também lia os corações, ele percebeu a artimanha daqueles homens que queriam colocá-lo à prova em público, porque se ele dissesse alguma coisa contra a lei, ele também já seria pego ali em contradição. Jesus não é contraditório, ele é a verdade, ele é a própria verdade, né? Então, nesse Sim. momento, Wagner, Jesus simplesmente se ajoelha, olha a atitude de Jesus. Ele escreve na areia, e esse escrever de Jesus na areia é um detalhe importante. Os teólogos todos dizem que não se sabe, nenhum estudo, nenhum estudioso teólogo sabe dizer o que é que Jesus fez escrevendo na areia. Mas ele escreve na areia em frente àquela mulher adúltera, vira para os homens, levanta, vira para aqueles homens e diz assim para eles, todos com pedras na mão, para jogar nela. Mas aquele que está aqui e não tiver pecado, então atire a primeira pedra. E ele se ajoelha novamente e continua escrevendo na areia. Jesus simplesmente travou a mente daqueles homens. Jesus simplesmente quebrou as pernas de todos eles. Por quê? Porque eram pessoas apegadas somente à lei, somente a protocolos, né? E aí o que é Uhum. que Jesus faz? O que que o evangelista continua nos contando? Que um por um foi jogando as pedras no chão, foram dando as costas e foram embora. Por quê? Porque perceberam a sua incoerência. E eu estou aqui com pedras na mão para jogar contra alguém que foi pego em adultério. Mas e o meu pecado escondido? Aquele que ninguém vê e eu continuo praticando dentro da minha casa, dentro do meu quarto, nos meus pensamentos. Todos nós somos pecadores. Então, Jesus olha para ela e vê que nenhum deles estavam atrás mais. E ele vai e faz uma pergunta linda para aquela mulher adúltera. Cadê aqueles que te acusavam? Ela olha para Jesus e diz, Senhor, foram todos embora. Aí ele diz para ela, nem eu te condeno. Mas Jesus no final diz para ela, vai e não peques mais. Perceba que Jesus chega com amor, porque ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Irmãos, quando eu falo de Cristo, eu amo falar de Cristo, eu sou um apaixonado pelo apóstolo Paulo, porque quando a gente vai estudar cristologia na teologia, a gente só lê cartas paulinas, né? Foi um Uhum. apóstolo que deu as bases ao cristianismo, né? Um homem apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, Wagner, nós não erramos na nossa vida. Nós não erramos no nosso jeito até de corrigir aquele irmão pecador. É necessário que nós cheguemos com fraternidade, com caridade, com amor, porque o amor desarma qualquer armadilha que a pessoa tem dentro de si, né? Então, quando nós chegamos a Uhum. uma pessoa que está numa condição de pecado, e ela precisa dessa orientação, até mesmo pela sua própria salvação, para a sua própria salvação. Ela precisa saber que esta condição de pecado a vai afastar de Deus. Está afastando ela de Deus. E pode afastá-la eternamente, se ela não se arrepender e não se confessar, né? Então, Sim. que nós cheguemos com amor, primeiramente, porque todos nós somos pecadores. Mas talvez eu, Willi, estou um passo um pouco mais à frente do que este irmão ou esta irmã que ainda está calejando, que ainda está tropeçando em pedras, que ainda de vez em quando caem uns pecados mais graves, né? Então, que Uhum. nós tenhamos esse olhar de amor e misericórdia de nosso Senhor e olhemos para essa pessoa e olhemos para ela como o próprio Senhor Jesus olharia, como aquele que se agacha diante daquela pecadora para poder dar as mãos para ela e poder levantá-la do pecado. Jesus, ele não se faz pecador, mas ele se abaixa com os pecadores, se aproxima dos pecadores, e se aproximando dos pecadores, ele consegue os tirar do pecado. Nós não precisamos, para poder agradar a pessoa, nós não precisamos praticar os mesmos atos e pecados que ela está cometendo. Pelo contrário, com amor e carinho,
nós conseguimos convencer, porque o Espírito Santo convence, nos convence do pecado. Então, que nós tenhamos esse amor, mas sem negociar a verdade. Não existe meia verdade. A verdade de Deus é uma só. A verdade da doutrina católica é uma só. Nós não podemos negociar pecados, não existe. Né? Existe um verdadeiro, profundo e sincero arrependimento de todos nós pecadores. E aí nós iremos até o confessionário, né? Que para nós católicos é sacramento de cura. O sacramento da penitência é sacramento de cura. E aí nós iremos conduzir esta ovelha ferida, esta ovelha machucada pelo pecado, iremos conduzir ao nosso pastor, ao nosso padre. Marcaremos ali um atendimento com o padre para que a pessoa possa colocar para fora, abrir-se diante do sacerdote que naquele momento está como persona Christi, como a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e tem autoridade e poder para perdoar pecado. Talvez os irmãos e irmãs que estão aqui, católicos, faz tanto tempo que não procuram o confessionário, não perca mais tempo, meu irmão. Tenha uma confissão constante, porque nós não estamos num estágio tão santo assim para dizer que não precisamos nos confessar, não é verdade? Então precisamos sempre manter esse hábito da confissão. O mandamento da igreja nos pede ao menos uma vez por ano, pelo menos para a Páscoa, que é a maior festa litúrgica da nossa fé, certo? Pelo menos para a Páscoa. Mas eu digo para vocês, para nós que somos miseráveis e pecadores e que pecamos todos os dias, uma vez ao ano é muito pouco para nós, né? Eu diria pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Né? E olhe lá, porque somos tão pecadores, se possível fosse, teria que ser toda semana, né, Wagner? Mas que você chegue com amor, com carinho, com respeito, sabendo que esta ovelha está machucada e ferida, e é com amor, com carinho, e usando a verdade com amor e carinho, que nós iremos trazê-la à luz de Cristo. E a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo, irá iluminar a mente, o coração desta ovelha ferida e machucada, e você com certeza terá condições de trazê-la de novo para a igreja, e ela terá forças para procurar o Padre, se confessar e voltar de novo à comunhão do Senhor. Né? Então, não cheguemos com 4 pedras na mão, meus irmãos. Cheguemos com amor e com carinho diante dessas ovelhas feridas e machucadas, tá bom? Muita atenção nisso, hein? Isso aí. E, William, quais dicas mais práticas você poderia nos dar aí para que a gente possa fazer uma evangelização mais frutuosa, né? Seja para aqueles que vão escolher o caminho de, por exemplo, uma pregação, seja para aqueles que vão escolher o caminho de evangelizar na internet, seja para aqueles que vão escolher esse caminho da evangelização mais individual, o caminho da catequese, e tantos outros caminhos. Então, assim, de uma forma geral, quais dicas você nos dá para uma evangelização mais frutuosa? Obrigado pela sua pergunta novamente. Assim, eu queria dar dicas, né? Uma dica importante que foi a que eu usei durante a minha caminhada com Deus e dentro da renovação carismática católica, o Wagner. Todos nós precisamos compreender, aqueles que estão nos acompanhando agora também pela internet, que a nossa fé católica ela está baseada em um tripé. Preste atenção. O tripé é este: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, o magistério ordinário da Igreja. A Sagrada Escritura, meus irmãos, é a palavra de Deus. Bíblia Sagrada está aqui e com muito prazer demonstro a vocês a Bíblia Sagrada, nova tradução da CNVB, que está um show, tá? Foi feita durante quase 10 anos, se eu não estiver enganado, e o padre Luiz Henrique Eloy Silva, é um padre da nossa Diocese da Campanha, tá, gente? Doutor em teologia, foi um dos membros da comissão que trouxe esta nova tradução mais próxima possível dos textos originais. Então, quem puder, se você ainda não tem uma Bíblia Sagrada, compre. Foi lançada o ano retrasado, se eu não me engano, pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e eu já adquiri a minha, tá? Primeiro é a Sagrada Escritura.
né? Você já comprou a sua também, Wagner? Essa nova edição eu não tenho ainda, Não, né? mas eu É a nova não. tradução, essa daqui. Aham. Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, Sagrada Tradição, né? Nós estamos vendo que a Sagrada Tradição tem tudo a ver com a Sagrada Escritura, porque a tradição foi passada de geração em geração de maneira oral. A Bíblia Sagrada não caiu do céu prontinha assim, meus irmãos. A Uhum. igreja guardou durante séculos e séculos a Sagrada Escritura que foi sendo passada de geração em geração pela tradição oral, compreende? Então, depois de muitos e muitos concílios, a igreja sentou, rezou, orou, pediu inspiração para que o Espírito Santo pudesse inspirá-la para ver quais livros eram verdadeiramente inspirados por Deus ou quais livros não eram. Então, teriam livros aqui completamente desnecessários dentro da Sagrada Escritura, tá bom? Então, a igreja, durante muito tempo, foi a grande guardiã da Sagrada Escritura, tá? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, tá bom? Ela sempre foi a guardiã. Todas as religiões cristãs que não são católicas só têm a graça e a oportunidade de ter a Sagrada Escritura devido à Igreja Católica, porque foi ela quem guardou a Bíblia Sagrada durante séculos e séculos. E o Sagrado Magistério da Igreja está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, aquilo que o Magistério nos ensina, tá? Documento oficial da Igreja. Se você quer tirar qualquer dúvida, Catecismo da Igreja Católica. E eu quero indicar para vocês também, que seria muito bom, os documentos do Concílio Vaticano II, tá? Que são documentos Uhum. importantíssimos. Esse primeiro, Gaudium et Spes, que é muito bom, Lumen Gentium. Eu tenho também o Decreto Unitatis Redinteratio. Eu não sou muito bom em latim, não, tá? Mas é assim mesmo. Declaração Nostra Aetitia sobre a relação da igreja com as religiões não cristãs. Esse documento, Decreto Unitatis Redintegratio, acho que é isso mesmo, Redintegratio, sobre o ecumenismo, esse documento. A Lumen Gentium é a constituição dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, falando sobre a igreja. Quer conhecer a igreja? Leia a Lumen Gentium, tá bom? Você vai ganhar muito conhecendo aquilo que a igreja está dizendo sobre ela mesma, qual a sua missão, qual é a missão da igreja, né? E a igreja é todo o povo de Deus, o Papa, os bispos, os arcebispos e diáconos, e o povo de Deus. Todos nós somos a igreja de Cristo. E a Gaudium et Spes é a constituição pastoral do Concílio Vaticano II sobre a igreja no mundo de hoje. Ou seja, está trazendo um documento mostrando qual é o papel da igreja nesses tempos modernos, né? Porque os tempos estão mudando. E como que a igreja irá conseguir atrair e continuar a sua evangelização se ela não pode negar a verdade, ela não pode mudar a verdade está em Cristo, está na Igreja Católica, certo? Mas como nós Uhum. iremos transmitir esta verdade nesses tempos desafiadores que são os tempos modernos de hoje, né? Então, estou dando essa dica para vocês, né? Aqueles que puderem, né, o Wagner, tem Uhum. vontade de pregar, se possível, se você puder, e não passou pela catequese, que você procure o seu pároco, procure o seu padre, e diga, padre, eu tenho vontade, eu sinto o chamado para pregar, só que eu quero me preparar melhor, né? E eu sinto a necessidade de fazer uma catequese para melhorar o meu conhecimento, aprofundar ele um pouquinho a mais. Se na sua paróquia, na sua comunidade não tem essa disponibilidade no momento, uma catequese para adultos, alguém que possa te formar, todo grupo de oração da Renovação Carismática tem um ministério de formação. Tudo aquilo que eu conheço sobre a igreja eu aprendi dentro da RCC, certo? Ela foi meu berço, como eu disse para vocês desde o início, né? E há vários documentos, várias apostilas de formação da RCC que nos ensinam exatamente a Sagrada Escritura,
a sagrada tradição e o sagrado magistério, aquilo que a igreja está dizendo, aquilo que a tradição da igreja nos trouxe até os dias de hoje, aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Então nós precisamos primeiro ter essa vontade de nos aprofundarmos, lermos um pouco mais a Sagrada Escritura, tá? E uma dica muito boa que eu dou para vocês é que nós católicos temos a liturgia diária. Todos os dias há uma leitura do Antigo Testamento, há um salmo responsorial, há uma leitura do Novo Testamento e há o Evangelho do dia. Todos os dias. William, onde que eu acho isso? Eu comprei minha agenda 2022 e ela veio escrita em todas as páginas do dia, qual o Evangelho do dia, qual que é a leitura de um livro do Antigo Testamento daquele dia, uma leitura do Novo Testamento, qual que é o salmo daquele dia, para que nós possamos cada vez mais ficarmos íntimos da palavra de Deus. Então você não precisa ficar pensando em entrar numa faculdade de teologia para conhecer, não. É só saber a liturgia diária e abrir a Sagrada Escritura e começar a ler, a ler, a ler, a ler, pedir, né, a luz do Espírito Santo, pedir a unção do Espírito Santo para que ele abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a palavra, né? É só sob a luz do Espírito Santo que nós iremos ter essa clareza sobre a Sagrada Escritura. E o documento Catecismo da Igreja Católica, todas as dúvidas que eu preciso tirar, Wagner, eu tiro aqui, né? E nós sabemos que o Papa Bento XVI lançou o IUCAT, que é o Catecismo para jovens, não é verdade? Uhum. Então, aqueles que são jovens e sentem o interesse em conhecer mais o Catecismo da Igreja, nós temos o IUCAT, que é o catecismo voltado para uma linguagem mais jovem, não é isso, Wagner? Isso. Então tá aí as dicas, né? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério. Precisamos ter um pouco mais de vontade de ler a Palavra de Deus, ler os documentos da Igreja, ler o Catecismo da Igreja Católica, né? E há também muitas ferramentas boas e importantes na internet. Há muitos canais como Wagner.Tesouros da Fé, onde você cada vez mais pode conhecer, né, a Sagrada Escritura, conhecer quem é Jesus e se aprofundar. Porque quando nós buscamos as coisas do alto, nós ficamos mais íntimos das coisas do alto, não é verdade? Então, eu, William, só posso dizer que prego Jesus Cristo porque eu busco Jesus Cristo com a minha própria vida, há 20 anos, há 20 anos, há 20 anos buscando o Senhor. Então, não tem como eu querer falar daquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer o meu Senhor para que eu tenha autonomia e convicção de falar aquilo que eu falo do Senhor Jesus, né? Isso. E é isso. E também, né, aliado, né, a toda essa questão, né, dessa proximidade com a Sagrada Escritura, com a Sagrada Tradição, com o Sagrado Magistério, podemos também, né, nos aproximar da vida dos santos, né, as obras que os santos nos deixaram, né, são modelos para nós, né, de pessoas que seguiram a Escritura, seguiram o Magistério, e eles também, né, têm muito a nos ensinar, né, muitas vezes, né, sobretudo aqueles santos que são, né, proclamados pela igreja, né, como doutores da igreja, né, se eles recebem esse título é porque eles te deram, né, uma grande contribuição. Então, também buscar esses escritos também é muito, muito bom, né, para o nosso crescimento, né, na fé. Sim. Peço até perdão porque ao falar dessa evangelização e dessa busca, né, dos documentos da igreja, da Sagrada Escritura, eu me esqueci de algo que é muito próximo da nossa realidade, que é a vida dos santos. Exatamente, eles são esses modelos daqueles que conseguiram atingir, né, esse ponto central da nossa vida, serem grandes evangelizadores com a própria vida deles, né? Então, que nós olhemos para a vida desses grandes santos, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, do qual eu sou muito devoto, porque a minha paróquia de nascimento em Três Corações é a paróquia Santa Rita de Cássia, e por sinal é uma santa muito querida também pelo nosso bispo Dom Pedro. Acho que, se eu não me engano, ele é muito devoto de Santa Rita de Cássia. Uma vez ele disse isso lá
na nossa paróquia. Santa Rita de Cássia, o Beato Carlos Acutis agora, que foi beatificado recentemente. Nossa Diocese da Campanha foi agraciada pela Igreja por 2 beatos, o Beato Padre Vítor e a Beata Inha Chica. Então, a santidade ela não está algo além da nossa realidade, não, ela está na nossa realidade. Né? O Papa João Paulo II já conclamava a juventude da Igreja porque ele queria que os jovens fossem jovens de calça jeans, jovens que vestissem roupa comum. Ele não queria que a gente tivesse a visão de santos somente vestindo hábito, usando clergyman, né, de presbítero da igreja, usando báculo de bispo. Não, nossa vida comum, como homens e mulheres leigos e leigas da igreja, mas que vivamos essa santidade de vida. E o grande exemplo na atualidade para nós, sem sombra de dúvida, Beato Carlos Acutis, né, que atingiu esse estágio de santidade a tal maneira que foi reconhecido beato pela Santa Igreja. Então, conheça a história desses e de tantos outros santos da Igreja, homens e mulheres que venceram o pecado e foram grandes anunciadores do Evangelho com a própria vida. Começar por São Francisco de Assis, que dizia, né, pregue e, se preciso for, use palavras. O que ele quis dizer? É para pregar com a própria vida. Se preciso for, a gente fala alguma coisa, mas é com a nossa própria vida. O que é com a minha própria vida? Com o meu jeito de ser, com o meu jeito de agir, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de olhar para as pessoas, com o meu jeito de tocar no meu irmão, na minha irmã. Isso é ser cristão, isso é ser de Cristo. Na rua, no trabalho, na faculdade, na escola, né? Dentro de casa, com a família. Nós precisamos ser de Cristo em todo e qualquer lugar. Maravilha. William, mais algum ponto que você queira colocar a respeito desse nosso tema de hoje? Esse ano de 2022, a renovação carismática católica da nossa paróquia, nós iremos começar a escola de formação, né, que nós iremos chamar de grupo de perseverança. Olha que interessante o nome desse grupo de perseverança. Será uma grande oportunidade para aqueles da nossa paróquia de Santa Catarina de Alexandria que queiram conhecer mais a fundo nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer a sua doutrina, a doutrina da igreja, né, sobre a Sagrada Escritura, sobre os documentos da igreja. Este grupo de perseverança, nós iremos fazer encontros de formação, que será ainda determinado, tá? Quinzenalmente ou mensalmente, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, tá? Acredito que agora, nesse estágio da pandemia, que parece estar um pouco mais tranquilo, vai ser possível a gente fazer até quinzenalmente, nós iremos fazer lá no Centro Pastoral, tá? E é uma oportunidade, Wagner, para aqueles que têm o desejo, sentem esse chamado e com certeza o Espírito Santo, através da nossa live, já está inspirando a muitos em casa agora, né, a dizerem sim para essa evangelização, a assumir essa responsabilidade, esse chamado de ser um evangelizador, né, da Boa Nova. E a oportunidade que todos terão é participando do grupo de perseverança, que a gente chama, dentro da renovação carismática católica. Para todos aqueles que querem conhecer, desde da Sagrada Escritura, a coisa mais simples do mundo, tá bom? Até grandes documentos sobre conhecendo o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia Sagrada, conhecendo a tradição, conhecendo o magistério, Sagrada Escritura, os documentos da igreja, aquilo que a igreja diz que é verdade de fé para nós, os dogmas da fé católica. Então, já é uma oportunidade para você, para todos aqueles que sentem o interesse e desejam de conhecer ainda mais a fé da igreja e se tornarem evangelizadores profissionais mesmos do reino, né? Futuramente nós iremos estar divulgando quando iremos dar o início à escola do grupo de perseverança. Nós iremos avisar o Padre Manuel, ele vai estar avisando na Santa Missa, né? Nos recados da Santa Missa. Então, ali será a oportunidade que todos terão de conhecer e de serem esse evangelizador. Um pouquinho mais de conhecimento, que nunca é demais, né? Então, quero deixar aqui esse convite a todos, grupo de perseverança, iremos começar durante esse ano de 2022 aqui em nossa paróquia. E se você me permite, Wagner, gostaria de
fazer o convite para todos aqueles que puderem, que ainda não conheceram, né? Mas que participem conosco. Nosso grupo de oração, São Miguel Arcanjo, acontece todos os sábados, às 20 horas, na Igreja de São Benedito, após a Santa Missa. Todos estão convidados para participar conosco nos sábados, aqui em nossa paróquia. Maravilha. E esse grupo de perseverança, ele tem ali alguma idade mínima? Quais seriam ali os pré-requisitos ali para poder participar? Sim, se eu não me falha a memória, a partir dos 12, 13 anos de idade, já é possível ingressar e participar do grupo de perseverança. 12, 13 anos de idade. É a fase aí da crisma, né? São jovens, adolescentes, já estão na Sim. crisma, no processo já da maturidade da fé, já é o momento propício para poder também aprofundar cada vez mais no conhecimento da fé da igreja. Maravilha. Né, e também, né, a todos aqueles às vezes que sentem também esse chamado, né, de evangelizar também às vezes através da catequese, né? A Sim, catequese também é algo fundamental, né? Pelo menos eu falo para aqueles que são, né, daqui da nossa paróquia também, né? Se quem tiver a oportunidade, sentir esse desejo também, de uhum, repente está buscando, né? Nós estamos sempre precisando, né, de novos catequistas, né, novas pessoas sim, para nos ajudar também. Né? E sim, mesmo que você não seja da nossa paróquia, né, procure aí, né, na sua paróquia, né, as lideranças, né, e vamos todos, né, buscar, evangelizar, né, buscar levar a mensagem de Jesus, né, o isso. máximo que a gente puder. Com certeza. Eu sou catequista da turma de Crisma também. A turma irá fazer a Crisma agora na Páscoa desse ano, né? Na Semana Santa desse ano, se Deus quiser. Então, precisamos. A catequese, ela é o berço da nossa fé. Nós começamos a conhecer a igreja, conhecer a Deus, primeiro em casa com os nossos pais, que são nossos primeiros catequistas. Mas dentro da Sim. igreja, ela tem essa missão dos seus filhos e filhas que estão ali dispostos, né, a colaborarem com ela nessa evangelização. Então, reforço o convite que o Wagner fez. Não tem mistério, só precisa ter disponibilidade, disposição, empenho, né, que todo material catequese já tem, a gente só prepara o encontro e aplica nos jovens, nas crianças, adolescentes, né, e ali nós estaremos fazendo, com certeza, o maior trabalho da igreja, evangelizar já desde o berço. E como que estamos precisando nesses tempos difíceis que estamos vivendo hoje, né? Sim. Eu também. Eu fui catequista, né, da primeira Eucaristia no ano passado e é de fato, né, muito gratificante, né, você chegar no final do ano, né, e ver todas aquelas crianças ali, né, podendo, né, receber Jesus, né, é de fato uma missão muito bonita. Sim, sim, com William, certeza. muito obrigado, né, mais uma vez, pela sua disposição, né, por ter aceitado estar aqui com a gente. Foi uma conversa assim, muito, né, enriquecedora. Tenho certeza, para mim já valeu a pena, né, já me serviu muito, né, para um crescimento espiritual e tenho certeza que também, né, tocou o coração de muitos, né, e muitos vão, né, dar esse sim, né, dar esse passo nesse Amém. caminho para a evangelização. Amém. Gostaria Eu de que pedir fico. para Perdão, te cortei, pode falar. Pode deixar aí, né, a sua mensagem final. Gostaria de pedir também que você fizesse uma oração final para a gente. Sim, sim. Eu que te agradeço, Wagner, pelo convite, né? Teriam tantas pessoas tão bem mais capacitadas e preparadas do que eu para poder partilhar sobre a evangelização, mas de coração te agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Que Deus te abençoe muito, abençoe sua missão, Amém. continue firme nessa missão, sem Amém. renegociar a verdade, mas com amor e carinho, anunciemos Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Com todo o nosso empenho, com toda a nossa dedicação. E quero agradecer a todos aqueles que entraram e saíram aqui na nossa sala do bate-papo, né? Aqueles que ainda um dia estarão vendo o nosso vídeo. Que o Senhor abençoe e os cubram de bênção, que Maria Santíssima interceda por suas vidas, suas famílias, que a Mãezinha do Céu nos cubra com o seu manto imaculado, nos defenda de todos os perigos e de todo o mal. Vamos rezar?
para encerrar nossa noite de oração, né? Senhor, nosso Deus, querido e amado Pai, quero te louvar e te agradecer, te bendizer pelo dom da vida do Wagner, pelo dom da vida de cada irmão e irmã que está nos acompanhando agora nesta live de evangelização. Nós te louvamos pelo dom da vida de todas as famílias que um dia irão acompanhar o nosso vídeo. Te louvamos e te bendizemos por aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo através dessa nossa partilha e que sentem agora a vontade, esse chamado de ser um evangelizador, de anunciar o reino de Deus. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor abençoe e derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre aqueles que estarão um dia nos assistindo através das redes sociais, da internet, e por onde este vídeo chegar, que a tua graça, a tua misericórdia, teu amor infinito possam alcançar cada vida que um dia estará nos assistindo através deste canal, através dessa rede social. Nós te louvamos e te bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Que desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção de Deus, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, né, que participou com a gente aqui. Né, reitero, né, o convite, né, de todos que estão nos acompanhando. Né, se você ainda não segue aqui esse nosso perfil, nos siga aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. Conheça lá também nosso canal no YouTube, grupo de meditações, nosso grupo de meditações diárias lá no WhatsApp. Então, apoie aí esse nosso trabalho. E logo mais, né, ainda essa semana eu vou anunciar certinho, mas nós teremos muito conteúdo, muita coisa boa aí também ao longo da quaresma, né, que já se aproxima. Então, eu já convido a todos, né, a estarem atentos e participar com a gente. William, mais uma vez, muito obrigado. De verdade, que Deus abençoe você. Amém, abençoe Jesus. toda a sua vida, seu ministério, né, toda a sua família. Amém. Boa noite. O nosso canal está sempre, né, aberto aí para você, né, para que nós possamos aí também, né, fazer muitos outros momentos de partilha. Amém, com certeza. Estamos aqui sempre disponíveis, de portas abertas. Deus abençoe todos vocês. Amém. Boa noite, até mais. Até.